Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos continuar falando sobre a criação de Deus e a beleza da criação que Deus fez. Bem, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Vamos falar sobre a criação do ser humano, que somos nós. Segundo a Bíblia e alguns escritos da irmã Ellen White, que é um complemento, a capacidade mental e física de Adão era muito superior a nossa. Como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas Deus não disse, vai morrer imediatamente. Deus não disse assim, se tu pecar, se tu comer lá do fruto que eu te proibi, tu vai morrer na hora. Não, é aos pouquinhos. É a degeneração humana, né? A gente não para pensar em muitas coisas que, se a gente for ler, a gente vai dar aquela explosão assim na nossa mente. A gente vai ficar, nossa, eu nunca pensei nisso antes, mas é tão óbvio. Mas tá escrito, como é que eu não prestei atenção? Como é que eu não dei o devido valor a essa informação? Né? É por isso que é muito importante, é muito precioso e me traz alegria. Bom, começando pelo tempo de vida que Adão teve, né? Adão viveu 930 anos. 930 anos. O que é isso comparado a nós? Já Matusalém, que foi o homem que mais tempo viveu na Terra, ele viveu 969 anos. 969. Beirando os 1000 aí, né? E nós, por causa do pecado, da degeneração, a palavra de Deus diz assim em Salmos, capítulo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, 10. Né? A palavra já está dizendo, nós vamos viver há 70 anos e, há alguns casos, 80. A gente sabe que tem seres humanos que chegam a 100, mas a partir dos 75, 80 já é mais canseira, fadiga. Bom, a gente observa, eu tenho assim muito contato com idosos e eu tenho um amor indescritível por eles. A maioria deles são muito amorosos, fofinhos, se moram no meu coração. Mas se a gente observar na vida deles, eu observo muito pela minha avó, porque eu conheci ela quando era mais jovem e agora eu observo, né, conforme vai degenerando. A nossa mente, muitas vezes, está lúcida, como a gente era jovem, só que o corpo já não é mais o mesmo. A gente fica com fraqueza nas pernas, dor nas costas, para de ouvir, né? Às vezes diminui a audição, às vezes zera a audição, a visão muda, né? Diminui, muitos não enxergam praticamente nada, muitos enxergam um pouquinho, muitos perdem a mobilidade, não conseguem mais caminhar. Para subir uma escada é muito difícil, a maioria dos casos não consegue subir, né? É por isso que a Bíblia fala que a partir dos 70 é fadiga, canseira, né? E a Bíblia não está errada. Como a palavra do Senhor nunca se contradiz, tudo que ela diz é verdadeiro. Você pode observar, e não sou eu que digo, basta observar, ver a história, né? Lê a palavra que está escrito nela e raciocinar aí, pensa aí. Tem algum idoso que você conhece, que conheceu quando ele era jovem, quando tinha ali seus 50, 60, talvez já estava mais fortinho do que depois, né? Digamos que, sei lá, né? A gente com 30 hoje consegue subir uma escada, consegue correr, muitos até não conseguem. Correr, se exercitar, levantar peso, capinar, puxar uma enxada, né? Muitas coisas que a gente consegue hoje, daqui a alguns anos a gente não vai conseguir fazer.
E isso não é uma teoria, não é uma coisa da minha cabeça, não. É a palavra que diz. E se a gente for observar, vai acontecer. É verdade. Porque a palavra não se contradiz. Né? Então, leia aí na sua Bíblia, em Salmos 90, 10. Como a gente parou lá na criação do ser humano, em Gênesis 2, 7 diz assim: E formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A capacidade mental, física do Adão era muito superior à nossa, muito mais forte. O Adão era nobre, de estatura nobre e perfeita simetria. O Adão não era barrigudinho, o Adão não tinha papada, o Adão não tinha um bochechão, o Adão, né, não tinha uma perna mais curta que a outra, não, ele era simétrico. E com a capacidade mental, né, digamos, a capacidade mental é o raciocínio, o esquecimento que nós temos hoje. O ser humano hoje em dia, até os jovens esquecem, eu esqueço coisas, né? Imagina, o Adão não esquecia, o Adão sabia o nome de todos os animais da terra, todos os animais que Deus criou, ele colocou o nome em cada um deles e ele não esquecia, ele não confundia um animal com outro. E a minha mãe confunde o nome dos filhos hoje em dia, chama o nome dos 3 até acertar. Esses somos nós, seres humanos, de hoje em dia, após o pecado. Adão não era assim. Adão era maior em estatura do que o homem moderno. E aí eu tenho uma colinha aqui, que é uma leitura para nós no livro História da Redenção, página 21, da escritora Ellen White. Segundo o que ela diz, além da simetria que o Adão tinha, ele tinha de 4 a 5 metros de altura. Isso foi um cálculo mais ou menos aproximado. O que ela diz é o seguinte: o Adão tinha o dobro da altura do homem moderno e mais um pouco. Então seria mais ou menos aí uns 5 metros. Não estou batendo martelo, não é uma certeza. É mais ou menos isso. Pode até ser que ele é maior que isso, que ele era maior que isso. Mas lá no céu, quando Jesus voltar nos buscar, que nós chegarmos lá para os 1000 anos, nós vamos encontrar o Adão lá e daí nós vamos tirar a dúvida. E aí nós também vamos crescer e ser simétricos e da altura de Adão. Interessante isso, não é? Você gosta? Eu também. O homem hoje vive em média de 80 anos, como estamos falando. E o Adão viveu 930 anos. Ele era muito maior do que nós, era simétrico, era a imagem de Deus, então ele era muito bonito, eu acredito. Uma capacidade mental de raciocínio, de lógica, né? A capacidade muito superior à nossa, ele não tem nem comparação. O Adão era nobre, de nobre estatura e perfeita simetria. O Adão não ficava assim torto, igual eu tô aqui na cadeira, não, né? Ele era simétrico, bem, coluna ereta, tudo certinho. Não era desengonçado como nós somos hoje em dia. E o Adão foi formado pelo próprio Deus do pó da terra. E bom, aí depois o pecado começou a degenerar, né? Os seres humanos começou a decair, né? Nossa capacidade mental, física, porque o pecado ele tem um poder muito grande sobre nós. Muitas vezes a gente não observa essas coisas. Nós, hoje em dia, vivemos no automático. Trabalhar para comprar, a ânsia de ter, pelo tédio de possuir, quer dizer, eu trabalho para comprar um carro. Depois que eu comprei, que ele é meu, eu não quero mais esse carro, eu quero um outro carro, outro que me interessa mais, que é mais forte, que é mais novo, que é mais bonito. E aí eu vou trabalhar de novo para comprar o próximo carro. E outra vez, sempre no ciclo vicioso. É a ânsia de ter pelo tédio de possuir. Depois que eu tenho, eu não quero mais. Enquanto eu não tenho, eu quero. Depois que eu tenho, aí, não é tão...
né? Quero um outro, diferente. E assim é com tudo hoje em dia, nossos bens celulares, sei lá, uma geladeira, um forno, um micro-ondas, essas coisas que a gente possui, que sempre tem um mais moderno, que alguém inventou um mais moderno e a gente precisa ter aquele outro mais moderno, né? E o pecado causa isso em nós. E o salário do pecado é o quê? A morte. Mas quando Deus fala de morte, Deus nos deu essa segunda chance, né? Não estava falando de morte dessa vida aqui, mas da morte eterna. Assim como tem a vida eterna, tem a morte eterna. Porque tudo que Deus tem, que Deus cria, o inimigo vai lá e copia. Só que ao contrário. Assim como o Senhor tem a verdade, o diabo tem a mentira, né? E tudo que Deus cria, o inimigo vai copiando para nos prender também nas teias dele, porque ele não pode ficar para trás. Imagina aí, né? Por isso que a gente acaba assim ficando nesse automático, sempre o piloto automático, trabalhar, comprar, possuir, ter. Muitas vezes a gente não vive essa vida. A gente se pega assim, passou anos da nossa vida e a gente só estava trabalhando. A gente não conviveu com os filhos, com os amigos, com os pais. A gente pouco deu atenção para os seres humanos que tem ao nosso redor, porque a gente estava muito focado em trabalhar, em conseguir, né? Se a gente for observar pelas políticas, pelos presidentes, né? Os países todos em si, o planeta inteiro está envolto em corrupção, e, né? As pessoas amam muito dinheiro, elas têm muito amor a isso, muito apego, né? Não vou dizer que eu sou contra dinheiro, não. Dinheiro é necessário hoje em dia para nós sobrevivermos. É um papel com tinta, mas é necessário. Mas muitas pessoas deixam isso subir a cabeça, subir ao coração, tomar o lugar de Deus. Tomar, né, o nosso tempo que é tão precioso. Porque querendo ou não, quando a gente vai para o nosso emprego, a gente está o quê? Vendendo o nosso tempo por dinheiro, né? E a vida não é isso, não foi para isso que Deus nos deixou aqui mais um pouco, tá? No meu ver, Deus nos deixou aqui para que nós possamos compreender as belezas da criação, o amor de Deus para conosco, compreender que Ele quer sim nos salvar, que Ele quer nos levar para o céu. Foi para isso que Deus nos deixou aqui. E Ele não nos desamparou. O pecado é muito forte, ele tem domínio sobre nós e muitas vezes a gente acaba sucumbindo, mas o Espírito Santo está aí. Nós temos o nosso anjo também junto conosco para nos suster, nos ajudar. Se a gente orar e pedir para o Senhor não deixar nós cair no pecado, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar sabedoria. E com certeza a gente nunca vai achar que está livre do pecado, porque é muito difícil isso. A gente tem que estar em constante oração, buscando a Deus, pedindo misericórdia, porque nós somos fracos demais para esse conflito que existe, que a gente também esquece ele. A gente pensa que está tudo bem, estamos na paz, não precisamos de Deus, não precisamos de nada. Mas se os nossos olhos fossem abertos e a gente pudesse ver a guerra que está, os anjos do Senhor contra os anjos do inimigo, a gente se apavoraria. E com certeza muita gente ia passar para o lado de Deus, mas esse não é o intuito. Assim como muitos também ficariam aterrorizados, né? Porque a gente não vê, por isso a gente acredita que não existe. Mas se os nossos olhos fossem abertos, aí a coisa seria bem diferente. Mas é isso aí, pessoal. Só queria falar um pouquinho mais sobre nós, seres humanos, a criação de Deus, né? E pensa e compara aí qual é a sua altura. O Adão tinha lá seus 4, 5 metros. Nós ia ficar uma formiguinha perto dele. Provavelmente, né? Mas a palavra diz que nós vamos crescer. Na vida eterna, nós vamos crescer e chegar à estatura de Adão.
Muito importante isso. E com certeza também vai desenvolver nossa mente, né? Nosso físico. Vamos ser simétricos, vamos ficar um pouco mais evoluídos mentalmente também, provavelmente. Mas é isso aí, pessoal. Seguimos firmes, aguardando a volta do Senhor. Maranata, o Senhor logo vem.